Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Este que vos fala é o irmão Gerson, da cidade de Juiz de Fora, mais precisamente do Instituto Beneficente Betel, onde o nosso foco, nossa obra social é com crianças, adolescentes e jovens. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por mais esse dia, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos ser abençoados, nós possamos ser revestidos com o teu poder nesta sexta-feira, dia 9 de maio de 2025. Que Deus abençoe o meu irmão, está fazendo aniversário hoje, né? Mais um outono. Que Deus possa fortalecer também aí o nosso querido pastor José Carlos, o pastor Ronaldo. O pastor José Carlos é responsável, vice-responsável, né? Porque o responsável direto é Deus, né? Templo do Altíssimo, na região da Zona Norte, que de Juiz de Fora. E o pastor Ronaldo é o vice também, que o representante direto é Deus, é o vice-representante aí da igreja quadrangular, né? Igreja Evangélica Quadrangular, aqui na região de São Pedro, Juiz de Fora, aqui em Juiz de Fora. Que Deus abençoe vocês aí, em nome de Jesus Cristo. Amém. Livro de Números, este livrão grossão aqui, né? Essa biblioteca, esta prateleira de livros, né? Essa estante de livros aqui. Nós estamos estudando aí o livro de Números que é atribuído a Moisés. Hoje, capítulo 8, em nome de Jesus. Esta é uma versão traduzida por João Ferreira de Almeida. E se a sua chave de interpretação for diferente da do irmão Gerson, coloca aí nos comentários. Eu ficarei muito feliz em copiar tudo para mim. Deus abençoe os aniversariantes, abençoe tia Simone, dona do meu coração, Alexandre de Oliveira, Jéssica de Oliveira, Jéssica Lopes, Diego, João Ítalo. Que Deus abençoe vocês neste dia tão especial. Mais um dia de vida, então é um dia especial. Números, capítulo 8, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão e disse-lhe: Quando acenderes as 7 lâmpadas, deverão iluminar a área em frente do candelabro. Assim fez Arão, pois as lâmpadas voltadas para a frente do candelabro, como o Senhor ordenara a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido, desde o seu pedestal até as suas flores, segundo o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim fez o candelabro. Algumas partes do Êxodo, do Número, do Levítico, do Deuteronômio, são repetições, tá? Eles vão reforçando aí essas ideias, os eventos religiosos, tá? Eles vão reforçando tudo isso aí. Então, às vezes vai parecer que a gente já falou sobre isso, porque realmente já falou sobre isso. Consagração dos levitas. Disse o Senhor a Moisés: Toma os levitas do meio dos filhos de Israel, purifica-os. Assim procederá para os purificar. Então vai ter aqui um ritual de purificação, tá? Esparge sobre eles água da expiação, depois devem passar a navalha sobre todo o teu corpo e lavar as vestes, e assim se purificarão. Então tem esse ritual aqui. Se eu não me engano, tá? Posso até estar enganado, mas se eu não me engano, algumas religiões de matriz africana, elas fazem esse ritual aqui, tá? Se eu não estiver enganado, eu já vi mulheres sem cabelo, com o corpo todo raspado e com as vestimentas aí, né, do pessoal das matrizes africanas aí, os nossos irmãos das matrizes africanas aí. Versículo 8. Tomarão um novilho da sua oferta de cereais, de flor de farinha, com a sua oferta de cereais, amassada com azeite. Amassada com azeite. Então tomarás outro novilho para a oferta pelo pecado. Então estão o tempo todo fazendo estes sacrifícios, esses rituais aí, porque o Moisés e os sacerdotes aqui, eles estão organizando uma nova religião, né? Eles até então, eles seguiam aquilo que os outros povos seguiam, que eles estão se organizando aqui como povo. Farás os levitas se aproximar da tenda da congregação e farás ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel. Quando fizeres os levitas aproximar-se perante o Senhor, os filhos de Israel porão as suas mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas diante do Senhor como oferta movida da parte dos filhos de Israel, para que atuem no serviço do Senhor. Depois que os levitas impuserem as mãos sobre a cabeça dos novilhos, sacrificarás um para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. Colocarás os levitas em pé perante Arão e os seus filhos, e com um gesto os apresentará como oferta
movida ao Senhor. Então tinha todos esses rituais, todos esses sacrifícios de animais aí, tá? Não sei como funciona hoje a religião judaica, mas eu acredito que não se faça mais sacrifícios de animais, tá? No Brasil não sei como funciona a legislação quanto a essas questões, não me pergunte que eu não sei te falar, né? A gente pode até pensar em pesquisar isso depois, mas eu acho que deve ser praticamente improvável que isso aconteça, ou aconteça ainda a gente não sabe, tá? Mas esses sacrifícios aqui eram muito comuns, tá? Desta maneira separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, e os levitas serão meus. Depois que tu os purificares e os apresentares como oferta movida, os levitas entrarão para o serviço da tenda da congregação. Eles me são dados dentre os filhos de Israel, em lugar de todo aquele que abre a madre, o primogênito de cada um dos filhos de Israel, para mim os tenho tomado. Então ele pega aqui a tribo de Levi no lugar dos primogênitos, tá? Lembra lá dos primogênitos lá no Egito, do primogênito do faraó, primogênito do pessoal do Egito e tal, né? Então, pois é, foi feito esse pacto aqui e Deus separa, Moisés separa, né, a tribo de Levi para que represente aí os primogênitos dos filhos de Israel, tá? Ele vai falar aqui, né, no dia em que na terra do Egito feri todo primogênito, os consagrei para mim. Tomei os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. Do meio de todos os filhos de Israel, dei os levitas a Arão, seus filhos, para fazerem o serviço dos filhos de Israel na tenda da congregação, para fazerem expiação por eles, de modo que não haja praga entre os filhos de Israel quando se aproximarem do santuário. Então foi feitas esses rituais aí justamente por causa desse acontecimento aí. Moisés e Arão, toda a congregação dos filhos de Israel, fizeram assim com os levitas, de acordo com tudo que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas. Assim os filhos de Israel lhes fizeram. Os levitas se purificaram, lavaram suas vestes, e Arão os apresentou perante o Senhor como oferta movida, e fez expiação por eles para purificá-los. Depois vieram os levitas para fazerem o seu serviço na tenda da congregação perante Arão e seus filhos. Como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram. Disse o Senhor a Moisés: isto é o que compete aos levitas, da idade de 25 anos para cima. Entrarão para fazer o serviço na tenda da congregação, mas com a idade de 50 anos sairão deste serviço e nunca mais servirão. Interessante, porque ao mesmo tempo que é uma tentativa de organização dos trabalhos sagrados, também é uma maneira de excluir um certo grupo, né? Percebe que só as pessoas com 25 anos para cima. E quando chegar nos 50, opa, carimbar aqui, pá, você está liberado dos trabalhos, né? É interessante, né? Isso somos nós, tá? Os seres humanos somos capazes de fazer isso. No nosso caso, a gente trabalha com crianças, adolescentes e jovens aqui, então as nossas crianças não teriam uma oportunidade de cantar um louvor, de tocar um instrumento, de trazer uma mensagem, porque todos eles são menores de 25 anos. Né? Interessante, né? Contudo, poderão ajudar os seus irmãos na guarda da tenda da congregação, mas o serviço não exercerão. Assim farás para com os levitas no tocante aos seus cargos. Então era tipo meio que uma aposentadoria. 50 anos a pessoa ainda é jovem. Não sei naquela época, né, a gente tem os relatos aí de pessoas aí igual o próprio Moisés, né, que segundo a Bíblia durou 120 anos e ainda era forte, né? E eu não sei que uma pessoa de 50 anos, a gente não sabe dizer exatamente se eles ainda tinham condições de produzir ou não, tá? Capítulo 9 vai falar um pouco sobre a Páscoa. Mais uma vez, vai reforçar, vai falar de novo da Páscoa. Sempre uma tentativa de reforçar aí essas ideias para que ficasse bem enraizado na cabeça do povo aí, né? Falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês. Então já é o segundo ano, é o primeiro mês ali que ele está trocando uma ideia com Moisés, né? Celebrem os filhos de Israel a Páscoa no tempo determinado. No dia 14 deste mês, pela tarde, ao seu tempo determinado, a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos,
a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto de Sinai. Então aqui já foram instituídos aí estes estatutos, esses cronogramas, né, essas festas ritualísticas. E ali o Moisés está reforçando mais uma vez. Gente, o Moisés vai ter uma dor de cabeça com esse povo. Nossa! Passou de 2 pessoas já dá problema. Se você tem uma empresa que você tem 2 funcionários, já tem problema. Se passar de 3, mais problemas ainda, né? Não se entendem, vão brigar por causa do copo, por causa do brinquedo. Não, eu quero, não, eu também quero. Não. Nossa, falou que é ser humano, o negócio fica complicado. E mesmo tendo toda essa organização, mesmo a lei sendo pesada, não vai ser fácil para Moisés, não. Mas alguns deles que se acharam imundos por terem tocado em cadáver não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, naquele mesmo dia, se chegaram perante a Moisés e Arão e disseram: estamos imundos por causa de um cadáver, mas por que seríamos privados de oferecer oferta ao Senhor no tempo determinado no meio dos filhos de Israel? Disse-lhe Moisés: esperai e ouvirei o que o Senhor vai ordenar, tá? O Senhor, quem conversa com o Senhor aqui é só Moisés, tá, gente? Moisés aqui é o interlocutor aqui, Moisés aqui é o que tem o WhatsApp de Deus aqui, tá? Então disse o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel, quando alguém entre vós, entre os vossos descendentes, se achar imundo por causa de um cadáver, ou se achar em longa jornada, ainda celebrará a Páscoa no Senhor. No segundo mês, no dia 14 de tarde, celebrarão, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarás, para o dia seguinte dela não quebrará osso algum. Então, é instituído uma opção, como se fosse um plano B, né, para aquelas pessoas que não estavam preparadas naquele exato momento para celebrar a Páscoa. Eles tinham uma opção no próximo mês de celebrar. Segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Porém, o homem que, achando-se limpo e não estando em viagem, deixar de celebrar a Páscoa, este será eliminado do seu povo, porque não ofereceu oferta do Senhor no seu tempo determinado. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Algum estrangeiro peregrino entre vós que quiser celebrar a Páscoa do Senhor deverá celebrar segundo o estatuto e o rito da Páscoa. Apenas um estatuto haverá entre vós, tanto para o estrangeiro quanto para o natural da terra. Então, se a pessoa não vivenciasse ali as experiências religiosas, os estatutos, os cronogramas, as ordenanças, ele seria eliminado do seu povo. Eliminado como, irmão Gerson? Então, não está especificado que tipo de eliminação era. Se ia ser expulso, se ia ser morto, né? Mas é usado a palavra eliminado, tá? Versículo 15. No dia em que o tabernáculo foi levantado, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. Desde a tarde até a manhã, a nuvem estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo. Então tinha essas visões, estas manifestações aí. Não são muito explicadas, a gente não tem muita noção do que seja, mas era uma nuvem. Aqui já está falando que é uma nuvem com aspecto de fogo. Tem um monte de teoria que fala que era uma nave espacial, por isso a fumaça e o fogo, né? Que eram alienígenas. Tem esse monte de teoria aí, muito engraçado as teorias, né? Mas ocorria uma manifestação. Por ser fogo e por ser nuvem, a gente entende que é algo que é espiritual, mas ao mesmo tempo faz parte do físico, porque a nuvem é daqui, a gente consegue perceber a nuvem, o fogo é daqui, a gente consegue perceber o fogo, certo? Então é algo que é físico, tá? Está acontecendo um evento físico aqui, tá? Assim era de contínuo, a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. No lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Então a nuvem ela fazia um movimento. Interessante isso, né? Como, irmão Gerson? Não sei, o livro não especifica. O Moisés não deixou lá assim. A nuvem levanta 2 horas e 3 horas ela para em tal lugar. A nuvem tem o formato de uma nave, a nuvem tem o formato de um humano, a nuvem não especifica, só fala que é uma nuvem. Se você olhar para o céu, hoje está nublado, as nuvens estão vários formatos diferentes, né?
Então é difícil a gente dizer exatamente o que era isso aqui. Tá? A gente entende que é uma manifestação divina, que era como se fosse o próprio poder de Deus atuando ali. Deixa eu ver. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam e segundo a ordem do Senhor se acampavam. Permaneciam acampados todos os dias em que a nuvem repousava sobre o tabernáculo. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Se acontecia de a nuvem deter-se poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, permaneciam acampados, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã seguinte, e quando a nuvem se erguia pela manhã, partiam. Quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Quando a nuvem se detinha sobre o tabernáculo 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, permanecendo sobre ele os filhos de Israel, permaneciam acampados e não partiam, mas erguendo-se ela, partiam. Segundo a ordem do Senhor, se acampavam e segundo a ordem do Senhor, partiam. Cumpriam as ordenanças do Senhor, como este ordenara por meio de Moisés. Então, tinha que seguir o que a nuvem estava, eram as diretrizes da nuvem. Se a nuvem partia, eles partiam. Se a nuvem parava, eles paravam. Não sei te dizer exatamente como isso funcionava, não está especificado. Simplesmente acontecia algo físico, né, que o pessoal estava vendo ali, aquele movimento dessa nuvem, mas não está especificado o formato, que nuvem era, da onde era gerado, se era uma nuvem química, se era uma nuvem natural, uma nuvem feita de gás carbônico, oxigênio, vapor de água, não sei te falar. Se era incenso, se era alguma coisa que eles estavam queimando e produziam uma fumaça, não está especificado aí, tá? Nós vamos então entrar na leitura do capítulo 10 aí, tá? As trombetas de prata, capítulo 10 aí. Gente, as trombetas são usadas até hoje, né, pelos militares, é interessante. Não sei se você já passou em frente a um quartel, você que já serviu o exército, ou a aeronáutica, ou a marinha, você sabe que tem ali um evento, né, em que são usados instrumentos musicais aí. Aqui no caso, os hebreus, os israelitas utilizavam da trombeta aí. Tem todo um significado aí, tá? Disse o Senhor a Moisés: faze 2 trombetas de prata batida, elas te servirão para convocar a congregação. Então elas serviam para sinalizar, para chamar, para fazer uma reunião, tá? E o exército utiliza aí, né, os instrumentos aí até hoje. É bonito, tá? É bonito aí. Quando ambas soarem, toda a congregação se ajuntará a ti à entrada da tenda da congregação. Mas quando soar só uma, a ti se juntarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando se tocar retinindo, partirão os exércitos que estão acampados ao oriente. Tá vendo? Tá falando de exércitos. Olha que interessante, tá? Como que ideias muito antigas ainda são utilizadas até hoje. Passa uma hora em frente a um quartel, vai ter ali, né, o pessoal que está recebendo ali alguma honra, algum evento dos militares ali, vai estar tocando ali os instrumentos ali, é bonito. Quando pela segunda vez tocar retinido, partirão os exércitos que estão acampados ao sul. Para a partida dos arraiais se tocará retinido. Para juntar a congregação, tocar-se-á sem retinir. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as trombetas. A responsabilidade do instrumento era com os sacerdotes, tá? O sumo sacerdote é Arão, irmão de Moisés. Os sacerdotes são os filhos. Isso ia ser repassado de geração em geração. Isso foi dado um poder grande a essas pessoas, tá? Hoje nós temos, por falar nisso, né? Foi escolhido aí o novo Papa, é o americano, né? Ele recebeu o título, né? O nome aí agora, né? De Leão 14º, tá? Deve ter algum significado, eu ainda não parei para analisar, mas deve ter um significado aí. Se é o 14º é porque já teve 13, né? Então ele é o 14º aí, que está utilizando este nome aí, tá? Que Deus abençoe os nossos irmãos aí da Igreja Católica e o próximo líder, né? Que é o Papa aí, que Deus abençoe. Ele é americano aí. Será que tem alguma coisa a ver com Donald Trump ou não? Fica a dúvida. Os sacerdotes tocarão as trombetas. Será isto para vós de geração em geração um estatuto perpétuo. Quando na vossa terra sair a peleja contra o inimigo,
que vos oprime, tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios de ofertas pacíficas, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Eu sou, esse eu sou, né? É o próprio nome de Deus aí que a gente não sabe falar, YHWH, Yud Re, Vav Re. Perdemos aí a pronúncia aí, né? Vamos falar Yahvé. A gente ouve muitos historiadores falarem, quando vão falar de Deus, o Deus dos hebreus, o Deus dos israelitas, eles vão falar o nome Yahvé, tá? Não deve ser isso, mas a gente entende que é. Vão falar Jeová, Yalro, Yahvé, né? Então, mas né? Javé, já ouvi também. Versículo 11. No segundo ano, no segundo mês, aos 20 do mês, a nuvem se ergueu sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel partiram do deserto de Sinai para suas jornadas, e a nuvem parou no deserto de Parã. Percebe que é um deserto quase que infinito. Sai daqui, vai para ali, vem daqui, vem para o lado de cá, vem para o lado do outro. Gente, eles vão peregrinar 40 anos no deserto. Enquanto a geração dos mais velhos não se forem, eles não vão fazer muita coisa não, tá? Porque o pessoal não vai... Vou usar a palavra dúvidas. Nós temos dúvidas da existência de Deus. Que é isso, irmão Gerson? Eu acredito em Deus. A gente acredita até certo ponto. De certo ponto em diante a gente vai ter várias dúvidas. Céu existe, inferno existe, Deus existe, Satanás existe, existe o bem e o mal, por que existe bem e mal se Deus é amor? Então essas questões estão sempre martelando nos nossos corações e nas nossas mentes. Assim partiram pela primeira vez segundo o mandato do Senhor, pela mão de Moisés. Primeiramente partiu a bandeira do acampamento. Aqui ele vai falar, né, das tribos que vão saindo, né? As tribos de Judá, as tribos de Naasson, Aminadab, da tribo de Sacar, Natanael, de Sul, do exército de Zebulon, Eliabe. Então desarmaram o tabernáculo, versículo 17. Os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram levando-o. Então era a responsabilidade dos filhos de Gerson, os meus filhos, a tribo dos gersonitas aí, desarmar e carregar o tabernáculo. Depois partiram a bandeira do acampamento de Rubem e tal, partiu o pessoal de Simeão, partiu o pessoal do Efraim, o pessoal de Dan, depois partiu o pessoal de... Foi saindo todo mundo ali, tá? Aqui vai falar do filho do sogro de Moisés também, estava junto com eles. No versículo 29, disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés. Interessante que o sogro de Moisés aqui ele está com um nome diferente, tá? Pode ser que na hora de traduzir, pode ser que na hora, talvez uma letra diferente, o nome do sogro de Moisés é o sogro de Moisés aí, né? O Jetro, né? Então aqui está usando o nome Reuel, né? O midianita, sogro de Moisés. Estamos caminhando para o lugar onde o Senhor nos prometeu. Vou convosco e farei bem, pois o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Respondeu ele, não irei, estou voltando à minha terra e à minha parentela. Tornou-lhe Moisés, não nos deixes, tu sabes onde devemos se acampar no deserto, de olhos nos servirá. Se vires conosco, faremos a ti o mesmo bem que o Senhor nos fizer. Assim partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias, a arca da aliança do Senhor seguia diante deles, para lhes buscar lugar de descanso. A nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Partindo a arca, dizia Moisés, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam de diante de ti, que te aborrecem. Pousando ela, dizia, volta ao Senhor para os muitos milhares de Israel. Então essas são as narrativas e estratégias deste povo que está se organizando como nação, como povo religioso, como filhos de Deus e tudo mais aí, tá? Nós vamos parar por aqui, capítulo 11, que aí vai ter o início as murmurações do povo.
A água não tá boa, a carne não tá legal, o café tá caro, o presidente não é bom, o outro era melhor, o outro também não era bom, o que tá agora é o melhor de todos. O meu time é o melhor do que o seu, o meu corte de cabelo é muito mais bonito, o meu tom de marrom é muito especial. Nós vamos ter todas essas explanações e reclamações dos humanos. É a ouvidoria. É a questão da ouvidoria. Então é isso, nós vamos parar por aqui por enquanto. Está sendo uma honra para nós aí. Anota aí no seu super caderno, capítulo, no próximo encontro, capítulo 11, tá? Que Deus possa nos abençoar, abençoar você que é nosso inscrito. Poxa vida, eu só tenho que agradecer. Hoje pela manhã, quando eu dei uma olhada aí no canal, 284. Irmão Gerson, é pouco. Para nós não é pouco, porque nós sabemos que não é fácil conquistar este espaço conhecido como YouTube, tá? Não é fácil não, tá? Como disse o professor Cláudio de Barros, não dá para competir com a moça que está fazendo yoga de calcinha. Um abraço, professor Cláudio de Barros, nosso professor Vitor Lima, que Deus abençoe você, sua esposa, seu filho, professor Rubens Sampaio, que Deus abençoe vocês aí, tia Simone Ara e todos os professores do nosso planeta. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por este momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço do irmão Gerson, valeu. Se você que está só de passagem puder nos ajudar com a sua inscrição, lembrando que você estará ajudando um trabalho que é feito com crianças, adolescentes e jovens. Muito obrigado, fiquem com Deus, amém.